Olá, meu nome é Marília Fontes, sou analista de macroeconomia e renda fixa da Nord Research. Novamente pedi para minha equipe uma ajuda para enviar uma mensagem para você. Da última vez que gravei um vídeo desse tipo, o momento era outro, o ambiente era totalmente outro. Muito provavelmente você vai notar um semblante mais sério e um tom diferente. Quem assistiu o outro vídeo, que eu gravei no começo de junho, vai lembrar que falávamos sobre o baile que nós, sardinhas, demos nos tubarões diante da crise. Eu mostrei que quando ocorreu a grande queda da bolsa em março, a pessoa física entrou comprando lote de bolsa, enquanto os investidores institucionais estavam se desfazendo das suas posições. E essa pressão das chamadas sardinhas fez a bolsa subir rapidamente, de pouco mais de 60 mil pontos para 100 mil pontos. Inclusive, na ocasião da gravação do vídeo A Vingança das Sardinhas, eu sugeri uma carteira para quem tinha interesse em se posicionar nas melhores empresas. Pois bem, tudo aconteceu como previsto. A pessoa física deu, de fato, um baile nos investidores considerados profissionais. Eu vou mostrar qual foi o desempenho daquela carteira que eu recomendei. Sei que você está curioso para saber como a gente se saiu. Porém, antes disso, eu preciso dizer que o tema hoje é bem diferente daquele. Eu passei as últimas semanas estudando a fundo alguns indicadores e analisando o que eu penso ser o maior problema da economia brasileira. Algo mudou e eu quero explicar em detalhes porque eu acredito que precisamos mudar o nosso comportamento de agora em diante. E eu não vou te enganar. Eu estou preocupada. E fico ainda mais preocupada com o fato de que as coisas foram bem até demais para o pequeno investidor em 2020. Mesmo passando pela maior e mais rápida queda do Ibovespa de que se tem notícia, apenas 4 meses depois do fundo do poço, você encontra inúmeros investidores pessoas físicas com resultados espetaculares. E isso é ótimo, sem dúvida alguma. Contudo, sabemos que as coisas ficam mais arriscadas à medida que as pessoas acreditam que os riscos acabaram. Eu não quero chamar sua atenção hoje para pregar pânico ou dizer que o mundo vai acabar, não é isso. Mas eu acredito que tenho a obrigação de compartilhar a minha impressão sobre o mercado atualmente. E eu espero que essa análise ajude você a continuar tendo um ótimo desempenho, e esse é meu único objetivo. Quando eu gravei o vídeo enaltecendo o comportamento dos sardinhas, a receptividade foi muito grande. Todos adoraram ouvir que as coisas estão maravilhosas e todos adoram também a história do Davi derrotando Golias. Eu não tenho dúvida de que o recado atual não vai agradar a todos. Eu estou muito preocupada com a deterioração das contas públicas brasileiras. Eu estou preocupada com alguns indicadores internacionais. Eu estou preocupada com algumas teses de investimento que se deram bem até agora, mas que dependem de um cenário lindo e maravilhoso para o futuro. Vamos começar por um dos problemas que mais tira o meu sono atualmente, a questão fiscal no Brasil. Veja esse gráfico em que a linha amarela é a despesa e a laranja é a receita. Com a pandemia e as ações do governo para atenuar os efeitos do distanciamento social, a despesa primária explodiu. Por outro lado, a receita do governo despencou. Por enquanto, o mercado está confiante que as coisas vão voltar para os eixos e que o governo vai controlar a questão fiscal. Ah, Marília, é só um problema pontual e logo a equipe econômica vai voltar para a agenda reformista e de austeridade que estava em curso antes da pandemia. Tomara que sim, e é a minha torcida pessoal. Mas o Brasil não tem um bom histórico de se manter afastado de ideias populistas e curto-prazistas por muito tempo. E essa tentação pela solução aparentemente mais fácil é o que me preocupa. Veja a notícia do jornal Valor, que fala em pressão para o presidente estender a flexibilização do teto de gastos. Alguns ministros perceberam que os gastos do governo deixam a administração pública federal mais popular. E isso é muito perigoso. Veja o que diz um trecho da matéria. Do ponto de vista político, a avaliação desses interlocutores de Bolsonaro é de que a liberação da verba para os estados e municípios durante a pandemia dará poder de investimento a governadores e prefeitos, para além da área da saúde.
Por isso, manter os atuais critérios da PEC do teto de gastos engessaria o orçamento e traria prejuízos exclusivamente. Há pressões para que a PEC de teto de gastos seja deixada de lado por mais tempo, assim como há fortes pressões para que o governo mantenha o pagamento do Corona Voucher, considerado por interlocutores políticos como um excelente instrumento de aumento de popularidade. Essas discussões seriam negativas em qualquer momento, pois a responsabilidade fiscal é um dos mais fortes pilares do crescimento duradouro de um país, mas são ainda mais negativas diante da situação atual das contas públicas. O Itaú já projeta um déficit primário de 11% do PIB. Enquanto isso, o Ministério da Economia prevê um rombo de quase 800 bilhões só em 2020, sendo que a previsão anterior era 540 bilhões. Lembra do sufoco que foi aprovar uma reforma da Previdência que geraria uma economia de 800 bilhões em 10 anos? Pois é, gastamos tudo em apenas um ano. A dívida pública está crescendo muito rápido. E isso pode gerar dificuldade de confiança e fazer com que o governo tenha problemas para se financiar. E isso impacta diretamente na curva de juros. É muito importante não perdermos de vista que a queda dos juros foi um dos mais importantes impulsos para a Bolsa nos últimos meses. Juros menores fazem com que as empresas fiquem mais rentáveis e isso traz impactos positivos nos preços das ações. Uma mudança nesse cenário, num momento como o atual, não seria nada bom. E em meio a tudo isso, Brasília está discutindo uma reforma tributária. Eu gostaria muito de ser otimista em relação a esse tema, mas eu não consigo. A provável tentativa de solucionarem o perigoso rombo fiscal pode vir por meio de mais impostos. Em 100% das vezes que se falou em mudança do sistema tributário, o resultado foi mais imposto para o setor produtivo e para o cidadão. Justamente em um momento em que se precisa tanto de crescimento. Caso a carga tributária de fato aumente, o Brasil ficará com mais dificuldades de crescer. E é aí que eu faço uma pausa da análise macroeconômica para trazer um assunto para o seu dia a dia. Será que aquelas teses meio mirabolantes de ações que estão subindo forte à base de projeções de crescimento futuro muito otimistas não podem sofrer? Em outras palavras, o que aconteceria com muitas empresas que já estão caras e que dependem de muito crescimento? É preciso ter cuidado, entende? Estamos em um momento muito delicado. Mas voltando ao cenário macro, eu estou preocupada com os rumos das contas públicas. Eu estou preocupada com o que pode sair da reforma tributária. E estou preocupada com a tentação dos políticos em transformar planos de gastos provisórios em permanentes. E além de tudo isso, também chegam dados externos que me causam preocupação. Não é surpresa para ninguém que os preços dos ativos americanos estão considerados esticados. Parece que, à base de estímulos do Fed, a bolsa ignora completamente as incertezas por conta da pandemia. Uma boa forma de observar isso é por meio desse gráfico. As barras vermelhas demonstram a quantidade de empresas que estão sendo negociadas acima de 10 vezes a sua receita. Note que estamos no maior valor desde o estouro da bolha das .com no ano de 2000. Veja, não estou dizendo com isso que há uma bolha, nem mesmo que vai ocorrer um estouro. Pessoas muito mais inteligentes que eu dedicam a vida toda para tentar prever esse tipo de evento e raramente obtêm sucesso. O que eu quero dizer é que a bolsa americana está longe de estar barata. E quanto mais caro está um ativo, maior é o risco dele. No vídeo sobre a vingança das sardinhas, eu comentei sobre um indicador chamado Economic Surprise Index, que é o índice de surpresa econômica, que na ocasião estava começando a dar sinais de que subiria. O que significa quando esse indicador sobe? Significa que os dados da economia real estão vindo acima das projeções de mercado. Ou seja, que tivemos surpresas positivas sobre os dados econômicos. Veja no gráfico que, de fato, a previsão que fizemos se concretizou. O Economic Surprise Index subiu forte
desde o meu último vídeo. Acontece que agora ele começa a apontar para baixo. O mercado parece ter saído do modo pessimismo extremo e as projeções começam a ficar mais otimistas. Porém, os dados podem não melhorar na rapidez que o mercado espera. Recentemente, a Alemanha divulgou um PIB do segundo trimestre e a queda assustou. Enquanto pipocam notícias ruins sobre desempenhos econômicos, a Treasury americana de 10 anos, que é uma espécie de tesouro direto dos gringos, está no menor patamar da história. E note que não se trata de uma história curta. O gráfico que está na tela inicia no século XVIII. Sempre que as treasuries são negociadas em patamares baixos, uma forte recessão se instala nos anos seguintes. Eu não sei se é isso que vai acontecer. O fato é que há elementos para ficarmos mais atentos. Também não dá para descartar um movimento de estresse no juro brasileiro por conta do nosso déficit fiscal. Não dá para descartar uma queda na Bolsa Americana por conta de expectativas muito elevadas que não se confirmem. E tudo isso respinga no Ibovespa. No início do vídeo, eu prometi que mostraria o desempenho da carteira que recomendamos quando da gravação da tese A Vingança das Sardinhas. Em pouquíssimo tempo, cerca de 2 meses, a carteira do Antitrader subiu 45%, enquanto o Ibovespa subiu 18,7%. Acertamos na tese. Você que confiou na Nord, acertou e lucrou. Estamos todos muito felizes, mas jamais podemos cometer o erro de achar que o passado vai continuar se repetindo para sempre. No auge da crise, falamos que era o momento de manter ou aumentar a exposição em bolsa. Muitos viram março e abril como períodos de extremo risco. Porém, eu preciso dizer uma coisa a você. O risco é maior à medida que os ativos ficam mais caros. Pode parecer bem contraintuitivo, eu sei, mas a bolsa a 104 mil pontos é muito mais arriscada do que a bolsa a 63 mil pontos. Quanto mais barato você comprar uma ação, mais vai ser a sua margem de segurança para se algo ruim acontecer. Então, a bolsa a 104 mil pontos já é, por si só, razão para você ser mais cauteloso hoje do que estava há algumas semanas. Porém, como eu expliquei há pouco, há motivos que me deixam pessimistas no momento. Veja bem, eu não estou dizendo que é para você se desfazer de tudo e correr para as montanhas. É importante que você não pegue uma parte da mensagem e saia tirando conclusões precipitadas. Aqui na Nord nós acreditamos que bolsa é para a vida toda. O que muda é a alocação, a estratégia, o perfil. Eu estou muito preocupada com aquelas teses mais fora da caixa, em que as pessoas estão pagando muito caro por uma ação e esperando um crescimento absurdo nos resultados futuros. Já vimos isso acontecer no passado. E quando o mercado se frustra, ele penaliza exatamente esses papéis e de forma muito severa. Eu sei que você pode estar empolgado com os ganhos recentes, eu sei que você pode estar até eufórico. E é por isso que eu estou chamando esse novo vídeo a evolução das sardinhas. Demos um baile nos fundos de investimento, demos um baile no investidor estrangeiro. Mas isso não significa que vamos ter comportamentos irresponsáveis daqui para frente. Isso não significa que vamos baixar a guarda e devolver os nossos lucros. As sardinhas tiveram coragem, estômago e sangue frio para comprar a bolsa do institucional quando ninguém queria saber de ações. Agora chegou a hora de evoluir. Na minha visão, o momento pede mais prudência. Já começam a surgir relatos de pessoas que estão com muita exposição em renda variável, que estão alavancadas, que estão fazendo operações com derivativos, que possuem pouco conhecimento. Calma, pessoal. Investir bem é algo para a vida toda. Não se resolve uma situação em 6 meses. Ganhamos uma bela batalha no primeiro semestre de 2020, mas a guerra é longa. O principal recado desse vídeo de hoje sobre a evolução das sardinhas é que eu penso que chegou o momento de fazer um pouco de caixa, vendendo principalmente aquelas teses que já subiram demais e já deram muito lucro, e de voltar a olhar para a renda fixa. Pensar a carteira como um todo é sinal de evolução.
E eu acredito que chegou a hora de nós, sardinhas, olharmos com mais estratégia para esse campo de batalha. Estão surgindo boas oportunidades no mercado de dívida, que costumamos chamar de renda fixa privada. Renda fixa nada mais é do que uma dívida emitida por uma empresa ou por um governo. Nos Estados Unidos, o mercado de crédito é tão grande quanto o mercado de ações, mas aqui no Brasil ainda é pouco explorado pela pessoa física. Acho que chegou o momento de você olhar com mais atenção para essa importante fatia do seu bom portfólio. Não é porque a Selic está nas mínimas históricas que não temos boas oportunidades em renda fixa, mas também não é qualquer título de renda fixa que está interessante. Lembre-se do que eu falei no início, eu estou muito preocupada com a nossa situação fiscal. Além disso, é fundamental que você faça ajustes e rebalanceie seu portfólio para que possa se aproveitar das oscilações. E não se engane, o mercado oscila. A questão é se você está preparado, se você vai evoluir como investidor ou se você vai ficar só na torcida, de que tudo vai melhorar para sempre. Eu tenho certeza que você não quer apenas torcer. E caso queira olhar para sua carteira de uma maneira completa, eu posso te ajudar, porque é exatamente isso que eu faço com um grupo de assinantes da Nord. Olhamos o portfólio de maneira mais completa e aproveitamos excelentes oportunidades na renda fixa, dosando sempre os períodos em que é interessante ficar mais na bolsa com os períodos em que é interessante reduzir um pouco a exposição. Fazemos isso com o Nord Advisor, um combo que reúne 4 séries e que oferece um belo desconto se você comparar com os valores individuais de cada produto. Caso você ainda esteja preocupado somente com bolsa, minha recomendação é que você considere fortemente olhar para sua carteira de uma forma mais completa. O Nord Advisor contempla a série O Investidor de Valor, com ações de Value Investing, a série Nord Fundos, que recomenda os melhores fundos de investimento, a série Nord Dividendos, que oferece uma carteira de ações de dividendos, e a série Renda Fixa Pro, da qual eu sou responsável. E eu mostro, além das minhas recomendações de renda fixa, as minhas teses de investimento. Essas 4 séries formam uma combinação bem interessante, porque fica possível você separar os seus investimentos em caixinhas e tirar o máximo de proveito de cada uma delas. Esse combo extremamente completo custa apenas R$ 97,00 mensais se você dividir a assinatura anual em 12 vezes. Além do preço baixo, ainda temos um canal de Telegram que eu cuido pessoalmente e uso para conversar com os assinantes do Renda Fixa Pro. Eu acredito muito na importância de você gerenciar sua carteira de uma forma completa. Acredito na importância de entendermos e tirarmos proveito dos ciclos econômicos. Acredito que estamos em um momento crucial. Eu estou preocupada. Estou preocupada principalmente com quem não está gerenciando o risco de maneira adequada ao seu perfil. E eu estou ainda mais preocupada com aqueles que acham que o acerto que nós sardinhas obtivemos em 2020 sobre os grandes investidores nos tornam invencíveis. Acredito que é hora de ser mais prudente, realizar algum lucro, rentabilizar a carteira também por meio da renda fixa e esperar o momento certo de darmos os próximos passos. Se tudo que eu falei e mostrei aqui hoje faz sentido para você, conte comigo para te ajudar. Como já disse no início, seria muito mais cômodo falar para você que vamos ficar milionários, que a bolsa vai para 200 mil pontos e que o Brasil será o país do futuro. Mas o meu dever como analista e sócia fundadora da Nord Research é ser fiel às minhas convicções. Eu não quero que ninguém se machuque. Acertamos as teses anteriores, ganhamos dinheiro na bolsa e acho que chegou a hora de evoluir. Clique no link abaixo e faça pelo menos um teste. Os primeiros 30 dias são sem compromisso. Eu quero estar do seu lado nessa evolução. Ganhamos algumas batalhas, é verdade, mas está na hora de nos prepararmos para a guerra. Um abraço e até a próxima.